Então vai lá. Que momento a gente parou na Pândega? Nós estamos nos festivais, só assim dando a cara a tapa. Né? É um espetáculo que ele realmente ele traz esse momento de... É uma contestação, né? Mas é uma contestação jamais inteligente. A gente, através da comédia, vai colocar nosso ponto de vista sobre a situação no Brasil, sobre as coisas que estão acontecendo à nossa volta, a questão política, mas sempre através da comédia. Então a comédia ela sempre está junto com a gente. Na grande maioria dos nossos espetáculos, ela é a mola motriz aí que a gente utiliza para falar das coisas que a gente quer, né, comentar. Tal. Então a Pândega foi um espetáculo que deu muita projeção pra gente, assim, apareceu muito, né? E realmente ela coloca essa questão do musical, né? A gente traz o musical, que sempre foi uma coisa que a gente gostou muito. Eu já estudava no conservatório em Tatuí, então eu já tinha um aprendizado de música já forte, e a gente começa a se meter a fazer musical, né? Então vamos botar um microfone, a gente não tinha microfone, nem existia ainda microfone, headset e tal, mas vamos colocar os microfones no palco, a gente leva lá, coloca, faz e vamos cantar. Põe o pessoal nos microfones e deu muito certo. Ensinar as pessoas a cantar, né? Trabalhar o início do ensinar o canto, a trabalhar a questão do canto, que depois vai ser uma coisa muito forte na nossa trajetória também. E hoje a gente ensina canto, a gente trabalha teatro musical, então a gente começa aí também a fortalecer isso, né? Depois vem... Não, mas mexia muito os jurados, né? Os jurados saíam muito bravos com a gente. E teve, assim, um episódio aqui em Sorocaba, num dos festivais que a gente participou, teve um jurado que ele saiu muito incomodado, né? Um jurado de Campinas, eu não lembro o nome dele. E ele virou no elevador, ele não aguentou. Ele assim, nós estávamos descendo, né, no prédio, que teve a reunião para anunciar que, assim, quem tinha vencido, quem iria vencer, eu nem lembro direito, né? Assim, teve aquele um debate ali. E, assim, ele não contente de tudo que ele já tinha falado na reunião pra gente, no elevador ele olha, dá de cara com nós dois, né? Ele entra e fala assim: eu vou falar uma coisa pra vocês que tá engasgado aqui, certo? Vocês têm, vocês assim, diante de mim, eu posso falar com toda a certeza que eu tenho, né? Como professor de literatura, de Campinas, sei lá, ele falou lá tudo, que vocês têm a ousadia de começar a fazer Shakespeare. E botou o dedo no nariz da gente, né? E a gente ficou assim, né, meio chocado, meio assim, não entendendo, né? O que isso, né? Quer falar, por que esse dedo, né? Qual a razão disso? E a gente ficou incomodado com aquilo, né? Daí é como as coisas acontecem. Daí na casa de uma amiga a gente foi, porque sempre a gente se reunia para assistir filme, né? Ela falou: ai, consegui um filme super legal, vamos lá, ainda na época dos VHS. E era Muito Barulho por Nada, do Kenneth Branagh, com a Emma Thompson, né, com aquele elenco assim, e era Shakespeare. Daí a gente, daí a gente começou a ler, já surgiu um projeto. Só que a gente percebeu que a gente tinha que sentar e estudar, né? Então foi um período que a gente parou, né, 2, 3 anos. Parou de fazer teatro, produzir para estudar. Então ali foi realmente uma questão autodidata mesmo. Então a gente foi atrás, né, dos textos teatrais, Bárbara Leodora, as traduções, na íntegra da inglês, né? Quem podia traduzir aquilo pra gente, né? O filmes. Então ali a gente se abasteceu de Shakespeare, né? Foram 2 anos, né? Sim. Assim, e ninguém entendia: mas vocês não vão participar? Poxa, mas vocês não vão se inscrever? Não, mas vocês pararam de fazer teatro? Não é bem isso, e ninguém entendia, né? E que a gente estava no momento de se abastecer, sabe? Assim, era um momento de conhecer, né? E daí que a gente entrou e surgiu uma oportunidade, né? Teve o convite da prefeitura, que era o mapa cultural, né?
Foi a primeira vez, foi o primeiro mapa cultural do estado. E assim, começava um projeto municipal, né, um festival municipal, depois quem ganhava ia para o regional, representando a cidade, e assim, o prêmio eram apresentações, era uma temporada em São Paulo, né? Beleza, super atrativo, né? Então o que aconteceu? A gente pegou e a gente tava a ponto de bala para fazer muito barulho. A gente já tinha, eram 2 anos estudando Shakespeare e o texto e cenário e figurino, né? Eu tive a ajuda da Graça Girardi, né? Que ela dava aula com você, né? E ela é figurinista da Mônica Minelli. Então, e eu com uma responsabilidade, quer dizer, no teatro amador, se você não é, você fica sendo. Então não tem ninguém então, como eu sabia um pouquinho mais de desenho, então ela me levou para São Paulo, 25 de março, né? A gente ficou o dia inteiro lá. Isso, Mônica? A Graça. A Graça, né? A Graça Girardi. Ela monitorou a gente, olha, tem que andar tudo, olha, tem que pegar trecho, olha, tem que... E assim, e ela muito, né? Bailarina, tá espivitada, né? E a gente naquele, meu Deus do céu, tem um mundo, né? E aprendendo tudo. E daí tem que desenhar, tem que pesquisar em quadro, não tinha fotografia na época, né? Ela é professora de artes plásticas, né? De educação artística. Então ela dando todo esse suporte pra gente, né? E daí foi em conjunto o figurino que nós fizemos, assim, todo festival que ia ganhava. Não adianta, não tinha pra ninguém. A hora que abria a cortina, o público ficava chocado, o figurino, né? O Beto Cury com o cenário, fotografia, artista plástico, né? Então foi assim, foi um divisor de águas. Mudou, eles mudaram, né? E a gente pegou as músicas que o Patrick Doyle, né, que faz parte da equipe do Kenneth Branagh, né? Então a gente pegou as músicas e a trilha, né? E cantava também. Então o nome dessa peça qualquer era? Muito barulho por nada. Barulho por nada. Que assim, é muito legal porque assim, é um resumo do Shakespeare numa peça só. Então você vê a Beatriz é a Catarina, o Benedicto é o Petrúquio. Então você vê tudo que o Shakespeare já tinha escrito e ia escrever ali, um resumo. Era uma peça que resumia o Shakespeare, né? E a gente percebeu isso e foi a luta. E tinha que começar com uma comédia, né? Então, comédia de Shakespeare, né? Que é diferente das comédias rasgadas, é uma comédia muito mais sutil, né? Muito mais requintada. Você tem que parar, você tem que entender os contextos para você achar a graça. E pra gente também, como grupo, achar os tempos da comédia shakespeariana que são diferentes. Uma comédia que a gente vê hoje em dia, do jeito que é coisa escrachada, né? Nada é muito direto, nada é muito assim, revelado muito facilmente. Então a gente tem que descobrir esse tempo também do espetáculo. A gente conseguiu fazer muito bem isso, né? Porque as pessoas realmente se envolviam afetivamente com o espetáculo. Chegava no final do espetáculo, todo mundo encantado, todo mundo num outro estado, né? de espírito mesmo, né? Mudava, a gente sentia isso nas plateias. Então foi muito bom. E no mapa cultural municipal a gente ganhou. E assim, eu estava lembrando enquanto o Marcelo estava se colocando, que o José Henrique participou também. Ele participou com a peça Anticorpos. Anticorpos, né? E daí, assim, e era uma peça quebrando também, assim, uma peça, a gente já tinha assistido com o Dimas, né? Sim. Que ele é o autor. A gente já tinha assistido uma outra produção dessa peça, daí ele veio com uma outra roupagem, né, com a visão do José Henrique, né, daí a gente, vai ser difícil, mas quem vai decidir é o júri, e eles decidiram por nós, né, o Roberto Gil, ele depois veio conversar com a gente, que foi decidido por nós por ser um clássico, né. Então, quer dizer, aqui o peso da responsabilidade. E foi uma coisa complicada, porque era uma montagem moderna. Não dava nem pra comparar. Totalmente diferente daquilo que a gente estava falando, que era o clássico, né? Então, eram coisas completamente opostas, né? A Fernanda Maia fazia parte do elenco, né? E daí, com muito barulho... Do elenco do Anticorpos. Aí eu não lembro, parece que era a Mary Poppins, eu não lembro. Eu lembro do figurino, que também era muito legal, também eu gostei, né? Daí já começou a reunir assim, pessoas que trabalham com a gente até hoje, né? O Anderson, o César, a Mônica, assim, minha irmã já estava casada, já estava com filho, então ela estava em licença maternidade até, mas são pessoas que estão trabalhando desde 97 até os dias de hoje com a gente. Hoje. Né?
Eles estão na Madrinha Embriagada hoje em dia com a gente. Ah, é? É, né? Que é essa montagem que tá... Que a gente vai, assim, tem tudo para apresentar em outubro, né? Tem tudo não, vai ser apresentado. Não, tem tudo. É um monte de coisa que a gente tem que fazer até outubro. É isso que eu quis dizer. Ah, tá. E aí? Então estamos com o Muito Barulho por Nada. O Muito Barulho por Nada, ele trouxe muitos prêmios, também projeção, certo? E esse novo momento, é assim, aqui a gente somos teatro profissional. Certo? Então, assim, não, o público tem, porque tava uma onda aqui em Sorocaba de que, não, o público sorocabano só vai se for de graça. E a gente não, tem que pagar ingresso. Eu trabalhei por isso, por que não ser profissional? Por que não? Né? Não, ai, credo, quem é que paga para ir no teatro? A excelência do teatro profissional. A excelência. Mesmo que seja um teatro amador ainda, porque todos trabalham em outras áreas, né, e não vivem disso. Né? A diferença é essa somente, a gente não vive, não tem uma geração de renda suficiente que mantenha a equipe. Aqui na cidade, a cidade infelizmente não proporciona isso. Mas por que não produzir teatro com a qualidade do teatro profissional? Com tempo de produção, com o mesmo esmero na parte artística, musical, né, de dança. Dá para fazer coisas muito boas. E hoje em dia a gente produz espetáculos que fazem isso. O público vai assistir e fala assim, não acredito. Mamma Mia foi um deles, que teve muita gente que foi assistir e falou assim, não, mas essa equipe que está fazendo aí não é daqui, é de São Paulo, né? Vocês trouxeram esses artistas. Não, são todos daqui. São todos daqui. Então não tem isso. Como isso? Existe. Tá aqui, ó. Sim, eu falei para ele, gostei muito, ele é bem profissional mesmo. Muito bem. Então, tem esse momento, né, que é outro divisor de águas. Agora a gente, apesar de eu ser professora de geografia nesse momento, né, 97, e o Marcelo ser professor de música nas escolas, a gente levava muito teatro para as escolas. No Cefam, eu promovi o festival de teatro interno da escola, certo? Mas não assim competitivo. Eram 3 turmas, né, que eu dava aula, e as 3 turmas eram só meninas, né? Às vezes tinham meninas, eram 400 meninas na escola e 15 meninos, né? Então era quase que feminino realmente. O que era o Cefam? É o Centro Específico de Formação ao Magistério. Era o Montoro, ele fez isso. Na verdade, era um curso de 4 anos para formação de professoras, só que ele equivalia muito mais do que assim, na mesma pegada de uma faculdade de pedagogia, certo? E eu entrei lá, eram 3 provas que a gente tinha que fazer, certo? Para poder entrar. E eu passei em primeiro lugar nas 3, como professora de geografia. Só que a hora que eu vi, assim, eu não dei geografia, eu dei a possibilidade que a aula de geografia dá. Então, elas piravam na minha aula, né? E tudo, eu avaliava tudo, né? Então, e através do teatro eu conseguia muita coisa com elas, né? E daí com uma outra professora de literatura, Antônia, nossa, né? E a Maria Ângela de pedagogia, nossa, nós 3 fazia a trinca do diabo, né? Todo mundo queria morrer com ai, você inventar moda? A gente tem que trabalhar o dobro. Eu falei, como trabalhar o dobro? Né? A gente está trabalhando outras formas de poder trabalhar, né? Sem eles perceberem que estão aprendendo. Então, no primeiro ano que eu dei aula, certo, para a turma do primeiro e segundo ano, a gente apresentou Vestido de Noiva, Romeu e Julieta só com meninas. O Shakespeare acho que quis me matar da tumba, né? Porque é justamente o contrário. Na época do Shakespeare era só com homens, né? E era tudo com meninas. E era legal porque o cenário não existia, porque o espaço era muito pequeno, né? E daí, mas não, nós fizemos. Era o Vestido de Noiva, o Romeu e Julieta, e tinha mais uma que eu não lembro. Ah, meu Deus, falhou. Eu já lembro, calma. Foram 3 peças, assim, e era um lugar muito, né, você foi fazer a sonoplastia e era muito calor, assim, mas estavam quase que 400 alunos, todo mundo atarracado no lugarzinho para prestigiar o primeiro festival do Cefam de teatro.
né? E daí a gente começou a perceber que a gente podia levar isso para as escolas, que o teatro era uma ferramenta, né? A aula de geografia minha, tinha o coordenador abria, tinha aluno com skate. Como assim? Eu falei, não, a gente tá no Havaí, é surf, sabe? É uma outra coisa. Eu fazia através do teatro, assim, vamos dar relevo, né? Uma coisa chata para você dar para aluno de 7 anos. Eu falei, não. Cada um ficou com um país, então cada grupo escolhia um país e rapidamente, beleza, como é que você vai invadir outro país do outro grupo? Então eles tinham que estudar o relevo deles e o relevo do outro país para poder promover a invasão. Beleza, quando a guerra estava quase se formando, eu entrava uma pessoa assim, que era sempre eu, né? Falou, olha, eu sou da ONU e a gente vai ter que declarar paz, e agora? Então eram camadas e camadas, né, que o teatro fazia com que virou uma ferramenta facilitadora do ensino de geografia para mim. Entendeu? Então eu usei muito o teatro, né, em sala de aula, certo? Assim, no microcosmos da sala de aula e até para promover, depois já como professora de teatro no Mundo Novo, porque nós dois, nós introduzimos, né, na escola o festival de teatro, mas assim, de uma forma de mostragem, né? Mas já assim, tanto é que numa hora eu tive que definir, eu falei, eu não dou mais aula de geografia, só vou dar aula de teatro. Né? E daí a Marcela também só ficou com música. Então a geografia, eu pedi licença para ela, agradeci muito ela, né? Na parte política ajuda muito a gente, certo? Essa consciência política de mundo, né? Mas assim, o teatro venceu. Então foi a hora que a gente fez a transição até profissional mesmo. Hoje em dia, se perguntar, né? Você faz o quê, né? Qual a sua profissão? Professora. Né? Mas você faz o quê? Professora de teatro. A pessoa fica meio assim, não, nós damos aula em escolas e nós temos uma escola. Opa, tá mudando, sabe? Hoje em dia as pessoas respeitam muito mais. Aqui em Sorocaba ainda está embrionário esse respeito, mas em São Paulo respeitam muito a gente, certo? Por ser professor e por ter uma escola de teatro, né?